Olá, tudo bem com você? Estamos aqui no nosso Pode Bem, o Bem que Conecta, para mais um episódio aqui no nosso canal do YouTube. Eu quero mandar um grande abraço aí aos nossos companheiros aqui do nosso Pode Bem, o Flávio Melo, também o Carlos Silva, não é? Nesse projeto aí que nós nos encontramos há cerca de um ano atrás, né, neste projeto do Pode Bem, e estamos aqui fazendo as nossas lives com os nossos convidados, né? Quero agradecer você que está aí do outro lado, assistindo a gente, não é? Assistindo aí a cada episódio. Já peço que se inscreva no nosso canal. É muito importante que se inscreva no nosso canal para a gente trazer cada vez mais conteúdos relevantes que a gente traz aqui no nosso Pode Bem, o Bem que Conecta. Também quero mandar um grande abraço aí aos nossos parceiros, porque sem eles a gente também não estaria conseguindo estar aqui fazendo essas lives, né? Fazendo o nosso podcast. O Mercado Modelo, lugar bom de comprar, do Fernando Ceni, né? Com muitas ofertas para você. O Fernando Ceni é um grande parceiro nosso. Também o Eduardo Rover, hipnoterapeuta, que abraçou aqui o nosso projeto. Então, um grande abraço para ele, sempre com a gente. Também o Adriano da Grafmix. O Adriano também com a gente aqui, fez o nosso painel, o nosso backdrop, está sempre junto com a gente aqui. Também o Cassimiro, né? Cassimiro que tem uma escola de música aqui na cidade de Siqueira Campos, um artista, não é? E também abraçou aqui o nosso projeto. E estamos também com a Motanet, né? A Motanet, uma conexão de fibra, né? Então é muito bacana, quero mandar um grande abraço a toda a equipe aí da Motanet, né? Que trouxe aqui essa conexão para a gente, né, essa internet, para que a gente possa levar para você o melhor conteúdo, não é? Então, hoje eu estou aqui com a doutora Rosana. Doutora Rosana, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Boa noite, Adriana. É um prazer poder estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Ai, que bom. E a gente está aqui hoje para falar sobre um assunto, não é, doutora Rosana? Um assunto que está sendo falado aí em todas as mídias, né? As pessoas têm muitas dúvidas, inclusive, fazendo bastante confusões em relação a isso. E a gente quer aqui dar a nossa contribuição de esclarecimento sobre esse assunto que tomou conta aí das redes sociais, da televisão, das rádios e tudo mais, não é? Que é sobre a fraude do INSS, não é, doutora Rosana? Pois às vezes eu percebo no dia a dia que tem gente fazendo um pouco de confusão, né, com essa situação de fraudes no INSS. Quando você fala assim, as pessoas já imaginam assim, roubaram meu benefício e tal. Então é importante que seja feito um esclarecimento de uma forma mais simplificada, né, para que as pessoas realmente entendam o que aconteceu. Realmente, isso é super importante, né? Porque isso que você falou. As pessoas falam assim, tirou dinheiro dos aposentados, tomou dinheiro dos aposentados. E como que é? O que aconteceu? O que é realmente essa fraude do INSS? O que a gente vem percebendo, né, de alguns anos para cá? A questão da liberação dos empréstimos consignados. Isso foi, né, para a gente entrar nessa situação de fraude, é importante que se fale sobre isso. Então, o que aconteceu com essa liberação, muitos aposentados, todos que tinham ali uma aposentadoria, um benefício da Previdência, passou a ter direito de fazer empréstimos e dividido lá em várias parcelas, e essas parcelas serem descontadas direto no seu benefício. Isso a gente percebe que muitas pessoas, às vezes, de um salário mínimo e tinha vários empréstimos. Aconteceu que de 2019 para cá, além desse desconto para empréstimos consignados, também foram feitas liberações para entidades associativas, né, que existe lei para isso, por isso que se autorizava o desconto na aposentadoria. Então é como se o aposentado resolvesse, assinasse ali, aderindo a uma associação. A partir daquele momento ele era sócio ali, né, de uma associação de aposentados, por exemplo.
Mas isso, e tem várias ali que foram credenciadas pelo governo para isso. Mas o que aconteceu? A maioria do que depois que a Polícia Federal, a CGU começou a investigação, percebeu-se que a maioria desses descontos, eles não eram autorizados, né, pelo segurado do INSS. Então, quando se fala em fraude, é justamente por isso. Eram aqueles descontos que eram feitos como se o aposentado tivesse aderido a uma associação e pagasse mensalidade por mês para essa associação. Sim. Não era um empréstimo, era uma mensalidade para essa associação, sindicato, tinha vários ali. O valor médio desses descontos não era muito alto, eu já vi de R$35,40, R$40,70, dependia muito do valor da aposentadoria. O que acontecia? Por que eu falei dos empréstimos consignados? Porque a gente percebe que, principalmente aqueles aposentados de um salário mínimo, que tem vários empréstimos ali, ele não prestava muita atenção nesses descontos, que não eram muito altos, então acabou deixando aquilo ali. Alguns até perceberam. Eles perceberam e correram atrás, ligavam lá, pediam para retirar, muitas vezes era retirado o valor, algumas raríssimas vezes era reembolsado aquele valor, outras vezes não. Então isso acho que veio vindo, né, de 2000, pelo que a gente está vendo, né, pelos noticiários, isso veio vindo. Desde 2019, isso, não é? Veio e o que aconteceu? Começaram as investigações, então agora chegou nesse ponto que fala-se aí que o rombo, né, nos benefícios chegou a mais de 6 bilhões. Mas é justamente isso, eram valores pequenos, mas nós sabemos que nós temos... Numa população gigante. Exatamente. Né? Então, boa parte, praticamente, quase todos os beneficiários aí do INSS tiveram esses descontos, uns por mais tempo, outros por menos. Enfim, o que realmente aconteceu foi isso. E como que a pessoa ela pode aí descobrir que ela foi vítima, não é? Porque daí começou, quando explodiu isso daí, todo mundo foi querer saber, né, e aí até aconteceu que na semana passada eles mandaram um link, né, para alguns, né, aí aposentados, né, receberam esse link para poder fazer toda essa verificação, não é? Como que funcionou isso? Na verdade, até o que a gente tem visto e que é mais seguro é que o segurado entre no sistema Meu INSS através do aplicativo Meu INSS ou ligue no 135 ao invés de repente clicar em alguma coisa. Porque junto com isso veio um monte de porque aí tem golpes, aproveitam essa situação, não é? Para trazer um golpe aí em cima do golpe. Exatamente. Né? Então, o que a orientação assim mais segura que a gente tem ouvido é nesse sentido, que se entre pelo sistema Meu INSS, ali já criaram lá um link dentro do Meu INSS, que você coloca ali, que você quer verificar se tem, se não tem, e já pedir para tirar e pedir o reembolso. Falou-se muito, a gente está aguardando aí, né, para ver se realmente vai se cumprir, que esses valores eles serão calculados pelo próprio INSS e serão devolvidos no próprio benefício da pessoa que recebe. Exatamente. Então não adianta sair correndo por aí e nem de repente acreditar em muita coisa que se fala, porque por enquanto é tudo muito novo ainda. Então, dentro do mundo jurídico, né, a gente tem visto muitos aí advogados, até renomados mesmo, já falando em se entrar com uma medida judicial, pedir o valor que foi feito aí o desconto, pedir em dobro, pedir indenização. Então, tudo isso, gente, realmente é possível. A gente não sabe ainda o resultado disso. Né? A gente está observando
e a gente espera que as pessoas também passem a ficar mais atentos a isso e não acreditar em qualquer coisa, porque nesse momento muita gente até acha que não, mas agora então eu tenho um monte de dinheiro para receber, né? E não é bem assim. Não é bem assim. Se a gente pensar nesses valores, né, imagine um ano de R$30, 35 aí, né, vai dar pouco em termos de, mesmo que você entre e peça isso em dobro, não sabemos ainda até que ponto isso seria indenizado isso. E quem pagaria? A Exatamente, associação? que é esta a pergunta até que eu ia te fazer agora. Quem que vai pagar as vítimas, né? Da onde que vem esse dinheiro? Pois é. Seriam as associações? Seria, num primeiro momento, sim. Seria o INSS como vamos dizer assim, que ele também tem responsabilidade aí, solidária, subsidiária, junto com essas associações, afinal de contas, ele autorizou o desconto. Então, tudo isso realmente está sendo trabalhado, né, pelos advogados, pela justiça aí, mas ainda é tudo, eu vejo como tudo muito novo. Muito novo, né? Precisa de tempo para ver, eu acho que precisa de um tempo, mas é importante que as pessoas busquem saber sim se teve o desconto, pedir para bloquear e já não ter esse desconto mais. Então, para que isso não venha acontecer, porque a gente espera que o INSS já esteja realmente bloqueando tudo, porque é o que a gente ouve, que foi tudo bloqueado já, que todos essas parcerias, convênios que existia com essas associações já praticamente não existe mais, ou pelo menos estão suspensas, até que se resolva a situação. E tem perguntas aqui, o pessoal estava perguntando, esses valores que vão voltar, eles serão corrigidos aí pela inflação? Fala-se em correção, sim. Isso na devolução pelo próprio INSS, né? Como eu falei, uma questão que se chegar ao judiciário, isso aí como eu falei, pagamento em dobro, com indenizações, aí sim. Mas no mínimo com correção, sim. Claro que não é aquela correção absurda, é a correção legal, mas sim, são os valores sempre corrigidos. Tem, né, esses valores corrigidos, né? Herdeiros podem receber depois com esse processo? Pois é, já tem advogados entrando com essas medidas aí, por herdeiros mesmo, porque durante todo esse tempo, imagina alguém que ficou lá desde 2019 tendo esse desconto e a pessoa faleceu em 2024, então existe aí sim um valor a se restituir e os herdeiros podem também, né, ir sim. atrás disso, né? E o que o INSS, doutora Rosana, está fazendo, né, para que não aconteça mais esse tipo de fraude? Você falou, eles bloquearam tudo, já estão tomando essas medidas aí. O que se vê até o momento é isso. Eles suspenderam os contratos que existiam para que isso não aconteça. E talvez, né, depois de toda essa repercussão, eu acredito que esse tipo de desconto talvez nem seja mais autorizado. Eu acredito que porque daí foi muito negativa, né? Então aconteceu uma fraude, né? E que gera aí bilhões de dinheiro, então realmente eu acho importante, pegando um gancho já no que você falou, por que é fraude, né? Porque a maioria, como eu falei, a grande maioria não foi autorizado. Tá? Porque uma coisa é você ir lá, fazer um empréstimo. Eles pegaram e fizeram por conta própria. Isso. Fala-se até de usarem a documentação da pessoa. É fraude mesmo, falsificar assinatura. Mesmo, né? Então, tudo isso é o que está na investigação. Então, tudo isso é o que está se falando e é aí que existe a fraude. Porque se fosse algo autorizado pelo segurado do INSS, né, não teria problema. É o que a gente vê na questão dos empréstimos consignados. A gente vê muito isso.
Muitas pessoas conseguem, inclusive, que esses contratos sejam anulados, consegue dinheiro de volta, consegue indenizações de empréstimos consignados quando conseguem provar que a pessoa não fez o empréstimo consignado. Então, que houve esse desconto através de uma fraude, que é algo que uma assinatura, algo que a pessoa nem está sabendo que está acontecendo. Só que a gente vê muito que às vezes as pessoas acabaram fazendo mesmo. Né? Foram às vezes... Mas elas talvez foram enganadas ali, assinaram mesmo. Assinaram mesmo, fizeram, né? Acabaram caindo às vezes até inocente, alguém foi lá e ofereceu um empréstimo, falou em grandes vantagens ali, a pessoa nem sabia. A gente vê muito na questão dos consignados, aquele de cartão, empréstimo de cartão, daí a pessoa chega assim, o aposentado chega e fala assim, mas eu nunca tive cartão. Eu nunca... E ali você vê esse desconto sendo feito através de um empréstimo consignado ali, de uma operação com cartão. Então é bem confusa essa situação, por isso que algumas são legais, são reais e outras não. E outras não, né? Então é muito importante mesmo estar ciente, né? Dar uma olhada se realmente aconteceu isso e buscar também os meios legais, porque infelizmente, né, doutora Rosana, a gente falou aqui, a gente fala tanto, né, falou da fraude, fala tanto de como que a pessoa vai atrás disso, tem que ir pelo caminho certo para não também sofrer mais, não é? Exatamente, e também não esperar tanto. Né? E também não esperar tanto, isso, não espere tanto, mas eu vou ter muito dinheiro para receber, não é bem assim, né? Então, precisa ir atrás, descobrir onde foi feito, se realmente foi feito no seu benefício esse desconto. Ali você já vai pedir a restituição, pelo que a gente está vendo, eles estão investigando se existe desconto. A gente fala em empréstimo, parece que é tão comum falar que a gente até confunde, assim como o segurado confunde mesmo. Mas esse desconto, então, que é de mensalidades associativas, então procurar saber se tem, se tiver, já cancelar e não fazer mais, né? E não fazer mais, né? Ficar bem atento também em relação para que isso não aconteça. Olha só, é muito importante isso. Por isso que eu falei, a gente tem que falar muito sobre isso, porque a gente percebe, não é, doutora Rosana, que as pessoas ficam com muitas dúvidas, né, em relação a isso, mesmo quando a gente vê essa enxurrada de notícias a respeito disso, não é? Exatamente, e confundindo muito. Então, como eu falei, é sempre importante a gente frisar bem isso. Existe sim, pode ter existido também dentro, né, do benefício de alguém um desconto ali de empréstimo consignado que possa ter sido fraudulento. Mas este que está aí, todo esse barulho nesse momento, esse desconto de mensalidades aí de entidades associativas. De entidades associativas, não é? Que a pessoa ou ela assinou ou ela não assinou. E que provavelmente a maioria não deve ter assinado. Não deve ter assinado. E aí, como você falou, como são valores pequenos, não é valores exorbitantes, até que as pessoas têm que pensar, né? Nossa, eu vou ganhar uma fortuna, não é? São valores pequenos, retiradas aí mensais, né? Em torno do que você falou, R$35, R$36, não é? Então, passa até muitas vezes despercebido, não é? A maioria dos segurados, a gente percebe que não tem o costume de tirar o extrato mensal e verificar no seu extrato. Às vezes eles tiram ali só o extrato para saber se caiu o benefício. Né? Mas não tira o extrato mensal. Para ver o que está sendo descontado. E outra coisa que eu acho muito importante dizer é que se fala muito que é muito simples para você, verifica ali no aplicativo. Tá. Mas, gente, não é fácil para muita gente manusear esses aplicativos. Sim, ela entra lá no aplicativo, faz isso. Muitas vezes a pessoa não consegue. Exatamente. Aí você chega para um segurado e fala assim, eu vou verificar aqui, eu preciso do seu CPF e sua senha Gov.
que é senha Não Gov? vai saber, né? Não vai, O que é uma senha Gov? Aí você vai verificar, alguém fez já uma senha para essa pessoa, uma senha Gov. Aí até você conseguir recuperar isso. Então você imagina pessoas já de idade, que não tem muito conhecimento, né, muita familiaridade com as tecnologias, vão até chegar para poder fazer essa verificação, ela desiste. Então, para que isso não aconteça, busque alguém da sua família que tenha mais facilidade com isso. Sempre tem um que sabe. Exatamente, né, ou procure os escritórios, os Sim. escritórios de contabilidade, o escritório de advocacia, que possa te orientar nesse sentido. Porque não é fácil, gente. A gente que mexe com isso no dia a dia. Às vezes chega um segurado ali que nunca fez uma senha, por exemplo. Você vai ter que fazer aquela senha para a pessoa. Então, não é tão simples. Busca assistência social do município, né? De repente pode te orientar, ajudar você a fazer essa senha. Então, sempre tem um jeitinho aí, mas a orientação principal é tomar cuidado com as fraudes que existem, né? Às vezes, na ânsia de buscar e solucionar o problema, como você falou, acaba arrumando outro problema que é pior. Exatamente. E até eu estava vendo uma reportagem, o pessoal faz sites muito idênticos, né? Até nessa questão aí do INSS, se você vai entrar, você tem que prestar atenção nos detalhes, no ponto, né? Num ponto que tem, ponto .com, né? Porque eles costumam, né, fazer sites idênticos. Então a pessoa entra, ela fala não só que sempre tem um detalhe, porque não é. Então sempre tem, né, um detalhe que faz toda a diferença, e aí você vai entrar em algo que realmente uma fraude mesmo, né? Tem muitos. Nesse momento está tendo muito do IPVA no Paraná. Sim. Então existe sim. Então é complicado. Eu sempre tenho comentado com as pessoas, até na última semana nós tivemos muitos WhatsApp hackeados, né? Sim. Tivemos cartões clonados, parece que foi uma semana assim e a gente parece que a gente está vivendo num mundo de inseguranças, né? Ao mesmo tempo que a internet, tudo hoje nesses aplicativos ajuda, né? É claro, é tudo muito mais rápido, mas parece que ao mesmo tempo traz muita insegurança pra gente. Ao invés de trazer segurança, é o contrário. Traz a insegurança, né? Por isso que tem que ficar de olho, tem que prestar muita atenção, realmente. Olha, eu agradeço, né, a tua presença aqui hoje. Eu acho que deu pra gente esclarecer bastante sobre esse assunto, não é? E o conselho que você dá, doutora Rosana, pessoa ficar de olho. Sim, se você recebe benefício da Previdência, em primeiro lugar, procure sempre pegar seu extrato, verifique seu extrato no mês, para verificar se os descontos... É uma grande dica, não é? Se os descontos que estão sendo feitos ali, você realmente contratou. Se você não contratou, procure alguém, um advogado da sua confiança, que possa te orientar, que caminho ali você vai tomar, se realmente você fez ou se não fez os determinados empréstimos, seja lá o que for que está sendo descontado, e verificar se acredito que a partir de agora não tenha mais, mas você pode pegar os seus extratos do mês. Eu tenho orientado o pessoal de janeiro para trás para a gente conferir, mas se conseguir entrar pelo sistema Meu INSS, também vai estar tudo ali, é fácil de verificar. Então, a primeira dica, verificar isso aí. Se você não conseguir fazer isso sozinho, busque alguém que possa verificar para você se foi feito. Se foi feito, aguardar aí as orientações que vêm aí do INSS, não cair em nada, em conversa mirabolante, que você vai receber valores estrondosos. Ou qualquer tipo de valor vai cair na sua conta, me dê o número da conta, me dê essas coisas, né? Pague isso para receber depois. Pague isso para receber depois, ou algo do tipo, não.
A ideia é que isso caia no Vai benefício. cair, vem junto com o benefício. Junto com o benefício. Então é bom ficar muito bem antenado em relação a isso, não é? Exatamente. Não vem fora disso, né, esse valor. Sim, e se a pessoa, a gente sabe que existem os mais ansiosos que já querem realmente, não, eu vou entrar contra. Foi feito, houve fraude, eu quero. Aí você busca um advogado da sua confiança, não vai atrás, né, de coisas fantasiosas, procure, né, pé no chão e veja se realmente foi descontado. Esse advogado vai te orientar a melhor medida a ser tomada nesse momento. Com certeza. Agradeço, tá, a tua presença aqui, né? A gente vai voltar a conversar também, né, sobre isso, que é super importante, que vai ter os desdobramentos disso tudo, né? Com certeza. Eu agradeço a você que assistiu aqui a nossa live, não é? Agradeço aqui a todos os nossos parceiros e, ó, um abração para todo mundo.